Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse é mais um episódio da série sobre maturação química ou envelhecimento da cerveja. Como eu disse, essa série ela não vai ser uma série muito aprofundada, ela vai ser uma série mais com um teor de despertar interesse para vocês começarem a fazer suas cervejas direcionadas para o envelhecimento daqui 2, 3 anos, tomarem elas, 4 anos quem sabe, e se o Beer School estiver aqui ainda, poder compartilhar toda essa experiência com a gente. As duas coisas principais que eu queria falar sobre maturação eu já falei, que foi o malte, como o malte é direcionado para maturação, e o lúpulo. E além disso a gente falou como alguns compostos variam com o tempo, o que acontece com o álcool, o que acontece com o ácido, o que acontece com o éster, o que acontece com fenol. Se você não lembra, vê lá o primeiro vídeo da série. Hoje eu quero falar brevemente dos efeitos da oxidação. Não oxidação exagerada, quando tem muito oxigênio, mas de uma cerveja que foi bem feita, que foi preparada para envelhecer, que foi refermentada na garrafa, uma cerveja bem alcoólica, protegida microbiologicamente. E no final desse vídeo a gente vai ver uma coisa muito interessante, que são os gráficos, que está no livro Vintage Beer. Vou pegar uns 3 gráficos lá e mostrar o perfil que acontece com a cerveja durante 1, 2, 3, 5, 10 anos de envelhecimento. Isso a gente vai tomar como base para a cerveja que a gente quer envelhecer. Quando a gente fala de envelhecimento, é impossível não falar de oxidação. A oxidação é aquela série de reações, não dá para dizer nem que é uma reação em específico, mas uma série de reações, uma série de mecanismos onde há a troca de elétrons, a gente já falou isso lá no começo do vídeo também, e ela geralmente é desagradável. Então, até quando a gente fez os vídeos, aconteceu uma coisa muito engraçada, assim, das pessoas querendo trapacear, dá certo mais ou menos, que quando a gente falou que o principal problema é a oxidação, as pessoas fizeram um link com um vídeo antigo onde eu falava sobre, o que era mesmo? Sobre tratamento de água, sobre decloração de água, que o cloro é um agente oxidante. E lá eu falava sobre o uso da vitamina C ou de outros agentes antioxidantes para fazer a reação química e inibir o oxidante. Aí as pessoas que assistiam o Beer School, já muito espertas, falaram: já que a oxidação é o problema para o envelhecimento, por que a gente não joga antioxidante e acaba com a oxidação? Isso é uma coisa muito legal, porque mostra assim, que o conhecimento da cerveja está avançando bastante, mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, porque a oxidação ela não é só algo ruim. Geralmente é ruim, mas se a gente destinou a cerveja para ela envelhecer bem, fez tudo certo, existem algumas reações de oxidação esperadas que vão fazer a cerveja ficar boa. Ou não necessariamente boa, mas que vão dar característica de cerveja envelhecida. Então a principal reação de oxidação que tem na cerveja é a reação de oxidação dos ácidos graxos, onde ele vira o trans-2-nonenal, que é o gosto de papelão, temido por quase todo mundo que vai trabalhar com cerveja envelhecida, e temido por muita gente também que faz cerveja e se preocupa bastante com essa parte mais crítica um pouco. Então são 4 efeitos grandes que a oxidação, além do gosto de papelão, deixa na cerveja envelhecida. A primeira é a oxidação dos açúcares. Lembra que a gente vai colocar açúcar lá para o açúcar se oxidar, porque o açúcar é um agente redutor? Então, o produto de degradação do açúcar ele é esperado nas cervejas envelhecidas. A oxidação das melanoidinas é o que vai dar aquele gosto que não é muito comum para nós, mas quem toma cerveja envelhecida é mais familiar, que é o gosto que em inglês chamam de sherry-like, que é o gosto de xerez. Não é ideal para uma boa parte dos estilos, mas para estilos envelhecidos é um gosto esperado, é um gosto característico de cerveja envelhecida. Então se a gente encher de antioxidante, a gente está ferrando com essa reação. Então, em vez de encher de antioxidante, a melhor coisa é direcionar certo a cerveja para o envelhecimento. Segundo efeito é no lúpulo. Existe, obviamente, a degradação do alfa-ácido, que vai dar algo desagradável para a cerveja, no mínimo desbalancear a cerveja com o tempo, enquanto o alfa-ácido cai, mas a gente já falou que a gente faz uma cerveja focada em lúpulos com alto teor de beta-ácido. E o lúpulo, alguns componentes dele, quando sofrem oxidação, dão um aspecto meio de vinho para a cerveja. E isso também é outro fator
normal em cervejas direcionadas ao envelhecimento. Isso vem de alguns compostos do lúpulo que durante as reações de oxidação viram metilbutirato, que tem essa pegada que lembra o vinho. E isso ainda pode combinar com outras moléculas e dar sabor e aroma característico, uma coisa que vai, sei lá, para doce de abacaxi, ou até algo que lembra vinho do Porto. Então é importante não zoar o sistema, entendeu? O terceiro fator está relacionado bastante aos ésteres. Lembra lá no começo, no primeiro vídeo, que a gente falou que os ésteres simples, banana, maçã, eles vão evoluir para ésteres mais complexos que lembram frutas já passadas, como tâmara, damasco, uva passas. Isso aí também é causado por reações de oxidação. Então, se a gente não ter essas reações de oxidação, a gente não vai ter isso. Então, tem que ter reação de oxidação, mas reação de oxidação controlada. Joga muito açúcar, o açúcar que vai ser o que vai se sacrificar, a melanoidina vai se sacrificar para a gente ter uma cerveja envelhecida linda. A oxidação de álcoois pequenos é geralmente um problema. Dá para pegar o caso extremo, que é a oxidação do álcool metanol. Metanol tem pequena quantidade na cerveja, mas em bebida destilada acaba concentrando muito. Quando a gente toma o metanol oxida dentro da gente pela mesma enzima que oxida o álcool, que vai na digestão do álcool, e transforma o álcool num aldeído. Então de metanol vai para metanal, que é um aldeído, e é um aldeído extremamente tóxico. Ele vai para a nossa corrente sanguínea, chega no cérebro, cega, mata, não é legal. Então a segunda oxidação, que é do próprio etanol para etanal, é o que dá dor de cabeça da gente quando a gente toma muita cerveja, fica de ressaca, responsável pelos aldeídos. Mas alguns aldeídos de álcool superior, álcool de cadeia muito longa, eles têm sabor extremamente agradável, lembrando amaretto, até um toffee, característico também de cerveja envelhecida. Mais um motivo que a gente não pode zerar as reações de oxidação. Nem se a gente quisesse, porque mesmo sem oxigênio dissolvido existem alguns tipos de reação de oxidação que ainda vão fazer parte do processo. Vamos dar uma analisada nos gráficos? Essa é a parte mais legal do vídeo, a parte mais legal da série, talvez, do que acontece com a cerveja ao longo dos anos. Eu vou pegar 3 de exemplo aqui. Um dia, talvez, se vocês quiserem, eu faço análise dos outros gráficos que estão no livro. A primeira cerveja que a gente vai fazer análise é da Roquefort 10, porque eu já fiz um clone dela, Clone não, né? Aquelas receitas inspiradas. Eu li, quando estava de férias, aquele livro Brew Like a Monk. Achei super interessante abraçar esse tipo de cerveja. O que mais me indagou nesse tipo de cerveja é a simplicidade. A maioria das cervejas trapistas são compostas apenas de malte base e algum malte em pouquíssima quantidade para dar cor, ou só malte base e açúcar caramelado. Só isso, nada mais. E isso é legal porque a simplicidade, ela não traz componentes que podem se degradar de forma ruim. Se vocês quiserem, tá lá no grupo Receitas de Cerveja do Facebook, tem a receita lá. Olha aqui o que acontece com a Roquefort 10 ao longo de 10 anos. Olha que legal isso daí. A primeira coisa que acontece é a queda em laranja dos álcoois superiores, fusels. Então, lembrando, né, álcool superior, o álcool em geral reage com ácido. A cerveja é um meio ácido, pH baixo, pH em torno de 4. Ela reage com o ácido formando éster. Os álcoois superiores em laranja caem, enquanto ésteres, que aqui está como frutas, dried fruits, frutas secas, eles sobem na mesma proporção. Outra coisa, os fenóis aqui, tá dito como fenol, dito aquele fenol mais básico da cerveja, cravo, fumaça, até um medicinalzinho, band-aid talvez, ele começa a cair também com o tempo. E fenóis mais complexos, fenóis que vêm do envelhecimento, começam a subir, baunilha e tabaco. Olha que coisa linda. E aí começa a subir um tostado, não sei de onde sai esse tostado, mas tostado geralmente está associado a sabor fenólico também. Então pode cair esse fenol aqui, o fenol em azul, e subir um outro fenol que lembra tostado. Coisa linda. Essa cerveja ela praticamente só melhora com o tempo, porque é uma cerveja simples, malte base, carregado, super carregado de caramelo, de melanoidina, fervura longa para proteger ela. Além disso, ela tem um pouco de proteção do excesso de fenol,
Quanto mais fenol, mais éster ou acidez tem a cerveja, melhor ela envelhece. E além disso, ela tem um teor alcoólico bastante elevado, estabilidade microbiológica. Então eu comecei muito bem, essa cerveja ela só evoluiu com o tempo. Agora vamos ver que nem sempre é assim. Algumas cervejas é melhor tomar com 2, 3 anos do que tomar com 10 anos. Que é o caso de quase todas as outras, assim, 10 anos não é tão legal. Então a gente falou um pouco de Barley Wine, peguei uma Barley Wine aqui, Bigfoot, da Sierra Nevada, uma das Barley Wines mais clássicas, acho que está até lá no BJCP como exemplo de Barley Wine, American Barley Wine. E vamos ver o que acontece. Primeira coisa, presença de lúpulo, amargor e aroma, cai, vai caindo com o tempo. O papelão sobe, mas junto com o papelão vem a oxidação do açúcar, e a oxidação do açúcar vem com o xerez, olha que legal. Então açúcar oxida, dá o gosto de xerez, mas ao mesmo tempo dá o gosto de papelão, porque provavelmente tinha excesso de ácido graxo. Engraçado que a presença de álcool fica razoavelmente constante, enquanto normalmente ela atenua, né? Mas é um caso bastante particular. Essa cerveja, qual que é o ideal para tomar ela? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Certamente a partir de 5 anos o gosto de papelão já é muito alto, talvez pode não ser tão legal. Então essa é uma cerveja que talvez não se deva tomar com tanto tempo assim. Ah, e outra coisa muito importante, eu esqueci de falar na parte de oxidação, esse direcionamento de xerez e cardboard, ela está muito relacionada à temperatura. Perto de 20 graus, a reação de produção do sherry like, do xerez, é mais rápida do que a produção do cardboard. Já a 30 graus, inverte tudo. Cardboard, papelão, é uma reação que demora mais tempo, enquanto o xerez ela é uma reação mais rápida, né, na verdade, enquanto o xerez é uma reação mais lenta. Por fim, uma aqui que é bastante engraçada, a gente usa cervejas escuras como exemplo de cervejas envelhecidas, e aqui a gente vê que algumas cervejas escuras podem não envelhecer tão bem. Peguei aqui a Brooklyn Black Chocolate Stout. Eu até falei isso no vídeo do malte, que o sabor de tostado ele cai muito rápido. E olha aqui, realmente ele despenca o sabor de tostado da cerveja, que está em verde. O aroma doce aumenta porque acontece. Aroma doce vai reagir álcool com ácido, forma éster. Éster dá a impressão de dulçor, então ele sobe, depois cai porque esses ésteres vão virando ésteres mais complexos. É uma coisa complexa o envelhecimento, né? Cardboard está ali sempre. E olha que interessante, perto de 5 anos começa a levantar drasticamente um sabor medicinal. Isso foi sempre uma dúvida para mim, né? Da onde surge isso? Na última palestra que eu dei lá no Nacional das Acervas surgiu uma hipótese bastante interessante, né? Sabor medicinal, geralmente clorofenol, etilfenol, é um tipo de fenol. Então, o que acontece? Enquanto os fenóis associados à fumaça, a tostado começam a cair com o tempo, e olha porque não é tão interessante então ter talvez uma cerveja tostada para envelhecer. Outros fenóis podem surgir, degrada o fenol do tostado, podendo, isso é uma hipótese, levar o fenol do medicinal. Olha que coisa louca. Então quanto que é o tempo ideal para tomar essa cerveja? 4 anos? 3 anos talvez, sem medicinal nenhum? Pode ser. E vocês podem ver aqui nitidamente que o envelhecimento não está necessariamente associado à melhora da cerveja. Na Roquefort 10 provavelmente só melhora, mas dependendo de como você faz a cerveja, ela pode melhorar por 1, 2, 3 anos e depois tender só a piorar. Então pessoal, foi um vídeo um pouco mais comprido, mas muito obrigado por assistirem. Se você gostou, deixe seu like aqui. Ative o sininho para receber notificação do Beer School, não é todo mundo que recebe. Compartilhem, nos ajudem a crescer e muito obrigado e até a próxima.